Nesta segunda-feira, ele esteve com o representante do governo americano, Jake Sullivan. O Bruno Pinheiro volta com a gente para contar o que foi tratado aí nesse encontro, Bruno. Oi, Cláudia, essa reunião de aproximadamente 1h50 aqui na capital federal, no mesmo hotel onde Lula está hospedado, nessa reta final até vir ele se mudar oficialmente na residência oficial lá no Alvorada. Essa reunião, então, com o representante do governo americano, durou um pouco mais de 1h50. Antes da reunião, havia essa expectativa de que fosse confirmado a viagem de Lula realmente visitando os Estados Unidos antes de assumir aqui em janeiro. Só que durante essa reunião, a resposta de Lula a esse representante é de que existem outras reuniões, outros assuntos internos que serão resolvidos durante esses últimos dias antes de assumir e que é importante ele continuar aqui na capital federal e não se ausentar. Inclusive, uma segunda viagem seria à Argentina, antes de Lula também assumir o governo, a gestão em janeiro. Então, o que ficou acertado é que essa viagem de Lula vai acontecer em janeiro, já como um governo eleito, assumindo, enfim, como representante, chefe de Estado. E de outro lado, houve essa resposta também que o governo norte-americano está esperando, vai organizar a recepção de Lula ao Estado. Foi falado muito sobre economia, sobre segurança alimentar e ações climáticas durante essa reunião, esse encontro aqui na capital federal. Então, para a gente entender as viagens do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que queria antecipar algumas viagens após a sua diplomação, que vai acontecer na segunda-feira que vem, então não vai mais acontecer e está adiada. Eu vou continuar aqui no Senado Federal, tem algumas informações, assim que a gente retomar esse assunto sobre a discussão do orçamento, é só me chamar que a gente volta a se falar, viu, Cláudia? Então, justamente aí sobre essa discussão aí do orçamento na CCJ, você tem alguma novidade pra gente? Hora certa antes, 10h56. Exatamente, Cláudia, eu fiz contato, conversei agora aqui nos corredores do Senado Federal e a informação que a gente vai recebendo é que agora mesmo foi protocolado, acabei de confirmar aqui a informação, aliás, em tempo real, o líder do governo aqui no Senado acabou de protocolar um requerimento. Esse requerimento, Cláudio, ele vai o quê? Atrapalhar essa sessão da comissão, porque a ideia é que seja realizada uma audiência com especialistas, economistas, para de fato argumentar sobre esse orçamento, qual vai ser o rombo, como vai afetar esse orçamento do governo federal, que estima em 198 bilhões de reais. Então, ou seja, esse requerimento que havia uma expectativa de ser apresentado já foi protocolado agora mesmo aqui no Senado Federal, e então aguardar qual vai ser o resultado. Essa reunião da comissão que iniciou agora mesmo, estão ali o senador Flávio Bolsonaro, o senador Eduardo Girão, que também acompanha. E só para a gente aproveitar aqui rapidamente, o senador Flávio Bolsonaro está por aqui. Senador, a gente está ao vivo na Jovem Pan. Essa reunião da comissão iniciou agora, existe uma expectativa, inclusive, de um requerimento para que haja uma audiência. O que vai acontecer? Qual é o resultado dessa reunião que já começou, já lendo o resultado final e não o relatório inteiro? Bom dia a todos da audiência, grande honra falar com o nosso telespectador mais uma vez. Há uma composição à parte aqui dos senadores da CCJ, pedindo que haja uma audiência pública para que grandes economistas, ex-ministros da economia, pessoas que têm opinião mais fundamentada sobre os impactos reais dessa possível PEC, pela possível aprovação dessa PEC, para que todos tenham uma real estimativa, porque a discussão aqui começa já comparando governos, né? O governo Bolsonaro faria a mesma coisa? Não faria desse jeito. O que seria encaminhado por nós seria pegar os R$200, né, que é a diferença de 400 para 600. Os R$200, esse sim, fora do teto, mesmo assim indicando uma fonte de custeio. E o que está acontecendo aqui, a proposta é exatamente ao inverso, tirar R$600 do teto de gasto, deixar ali 105 bi aproximadamente a critério do relator do orçamento, ou seja, vai ser um orçamento, vai ficar a critério do que vai ser feito esse dinheiro, vai ficar a critério do Congresso Nacional,
né, e outros penduricalhos sem nenhuma responsabilidade fiscal, e o que está se desenhando aqui é uma tentativa de passar de 4 anos para 2 anos esse fura-teto, o que é muito grave. E aqui é importante passar a mensagem que não tem nada contra aqueles que mais precisam. Há um consenso que todos queremos atender aqueles, né, que estão ali, são beneficiários do Auxílio Brasil, seja lá qual nome for dado futuramente a esse programa social. O que acontece do jeito que está sendo feito, isso sem dúvida alguma vai impactar negativamente para os mais pobres. Porque a partir do momento que você tem um gasto de uma forma descontrolada, a tendência é aumentar a inflação, subir o preço dos alimentos, ou seja, diminuir o poder de compra desses R$600 que o Congresso está aprovando. Então tem que ter muita responsabilidade. O nosso pedido para que haja uma audiência pública, já que não há ministro da Economia indicado, né, para o próximo ano ainda. Então existe um consenso, se for o auxílio somente em R$600 e não vier esses outros acessórios? Não, o consenso seria esse, né? Os R$400 dentro do teto e a diferença para 600, que são os R$200, esse sim fora do teto por um ano. Que é o que o presidente faria, mesmo assim indicando qual é a fonte de custeio para bancar esse aumento, esses mais R$200. Então, hoje não... Dentro da responsabilidade, o que está sendo discutido aqui, acho que vai haver pedido de vista. Eu não sei se vota hoje ainda o relatório, mas está sendo lido, e o pedido nosso é para que haja uma discussão maior agora com o conhecimento dos senadores sobre o que está no relatório do senador Alexandre Silveira. Rapidamente, existe alguma orientação de Jair Bolsonaro, atual presidente, sobre essa discussão? De que forma se comportar, de haver uma resistência, aumentar essa discussão? A nossa pauta aqui do Senado, e a orientação, se ele der, seria essa, né? Mas não está dando orientação nenhuma. Isso aqui é uma pauta do Senado Federal, está aqui no momento, né? Outra parte do estocante aí, a transição está lá na Câmara dos Deputados, mas aqui é o que certamente o presidente Bolsonaro faria, de uma forma a respeitar o teto de gastos, com responsabilidade fiscal e atendendo os mais pobres, evitando que haja uma disparada na inflação, que é o que pode acontecer se for aprovada desse jeito aqui essa PEC. Então, no caso de Jair Bolsonaro, se conseguisse se reeleger, então seria necessário também rever o orçamento, então, senador, para tentar aumentar, ou o orçamento que tinha seria suficiente na visão do governo? Isso estava precificado já, como eu disse. A ideia seria manter os R$400 dentro do orçamento, dentro do teto, que é o que já foi feito pelo presidente Bolsonaro, e esse extra de R$200, esse sim, fora do teto, mas indicando qual seria a fonte de custeio, né, para que houvesse uma previsibilidade muito transparente de onde viria esse dinheiro. E o governo Bolsonaro provou que pode aumentar a arrecadação reduzindo impostos e desonerando a cesta básica, por exemplo, os produtos consumidos pelas pessoas mais pobres nesse país. Então, dentro da responsabilidade. Agora, né, se as urnas mostraram que o projeto não era esse, que o projeto é diferente, agora vamos ter que aguardar quais vão ser as consequências, especialmente para os mais pobres, que vão sofrer sim com aumento de preço, com aumento de inflação, com aumento no preço dos combustíveis, tudo que o presidente Bolsonaro tinha se comprometido a segurar, porque tinha orçamento, porque tinha recurso para isso. A gente não sabe como vai ficar. Repetindo mais uma vez, ninguém sabe quem vai ser o próximo ministro da Economia no ano que vem. Então, assim, é impossível dar alguma tranquilidade para que seja votado tão rápido aqui no Senado. É importante que haja essa audiência pública, é importante que haja discussão aqui, para que possamos discutir mais na frente aí no plenário do Senado qual vai ser a redação final do que vai ser aprovado. Ok, senador, muito obrigado, viu? A gente ouviu então aqui, Cláudia, rapidamente o senador Flávio Bolsonaro, e o senador Eduardo Girão também está aqui ao meu lado, caso queira voltar com o estúdio, mas o senador está aqui neste momento também. Senador, acompanhando uma discussão importante que é aqui no Senado, na comissão, revendo esse orçamento. Existe um consenso, agora um requerimento foi apresentado para que haja uma audiência, ouvir especialistas, seria ideal ouvir o ministro da Economia. Como não foi nomeado, está na cabeça do governo eleito, a expectativa é que seja adiado então aqui. Olha, a gente pediu esse adiamento para que não houvesse um tratoramento, né? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, podia respeitar isso. Nunca nós tivemos aqui audiência às terças-feiras, pelo menos esse ano. O ano inteiro, a Comissão de Constituição e Justiça teve apenas 6 sessões. Marcou essa em época de Copa do Mundo, em fim de legislatura, a censura comendo solta no Brasil inteiro, a terça-feira, onde ninguém leu o relatório. Então, ninguém sabe quem é o ministro do governo Lula de Economia, ninguém tem informações profundas sobre esse tema, e o que nós pedimos apenas foi que se obedecesse o regimento interno, que pede que seja 48 horas da marcação de uma audiência para
a questão aí da deliberação. E não foi feito ontem, foi protocolado ontem, 5 horas da tarde. O relatório, a gente só teve acesso agora, nesse exato momento. Então, é um desrespeito aos senadores, é um desrespeito à população brasileira, porque o que está acontecendo aqui, nós vamos lutar até a última hora, mas é um provisionamento de aumento da inflação, dos juros, da dívida pública interna, né? Sem discussão. Então, a gente fica muito preocupado com esse tipo de procedimento num momento como esse. É claro que as pessoas que recebem 405, né, que está previsto para o orçamento de 2023, R$405, que se mantenha os 600 que é hoje. Tudo bem, os 2 presidenciáveis tinham se comprometido com isso, com a população, e não custa nada a gente dar o gesto aqui do Legislativo com relação a isso. Mas sabe quanto é o custo disso? É 53 bi. Eles querem quase 200 bi por 4 anos. Quer dizer, praticamente fecha o Congresso, não precisa mais do Congresso, porque não vai ter debate de orçamento, não vai ter mais nada. Então, isso aqui que está acontecendo é um desrespeito e a gente espera, sinceramente, que haja bom senso e que a gente possa discutir melhor isso. A gente conversa então com o senador Eduardo Girão. Senador, pode continuar aqui com esse fone aqui? Alguma dúvida do estúdio, Cláudio? Uma pergunta, o senador está ouvindo aqui. Bom, gostaria de saber com o senador aí sobre essa apresentação do requerimento da CCJ aí do Senado, Carlos Portinho, que apresentou falando dos impactos econômicos da PEC que seriam avaliados aí por especialistas. Quais seriam esses impactos que podem ser gerados pela atual proposta? Olha, o senador Portinho, ele foi muito feliz em colocar uma audiência pública. O que a gente está pedindo é apenas uma audiência, já que o governo Lula não tem ministro da Economia, que a gente possa ouvir ex-ministros, que a gente possa ouvir economistas, Fundação Getúlio Vargas, tantas outras universidades para avaliar os impactos. Mas nem isso eles querem fazer. Nós vamos lutar, está sendo lido o relatório agora na CCJ, né, um relatório de mais de 20 páginas e que não queriam... Hoje, a gente não teve nem a oportunidade de ler antes esse relatório para poder debater. Deve ter um pedido de vistas, ou seja, a deliberação na CCJ vai ser amanhã, né? Mas essa audiência pública que a gente vai votar, a gente vai querer colocar em pauta. Eu senti que o Davi Alcolumbre e os que estão apoiando ali essa PEC não querem esse debate, né? Querem agilizar, querem tratorar para ir logo para a Câmara. Isso não é bom para a democracia, porque a gente precisa saber que impactos efetivamente são esses. Porque o que a gente tem de informação é pela mídia, né? De entrevistas que são dadas, e a gente sabe que aquele ganho que é necessário, né, de 405 para 600 reais, pode ser corroído pela inflação, né, com esse descontrole, essa irresponsabilidade fiscal que está sendo proposta nessa PEC. É isso, Cláudia. Muito bem, obrigada aí, Bruno Pinheiro. Então, obrigada também ao senador Girão pelas informações. Nós vamos chamar agora o Diogo Schelp. Diogo, a gente viu aí os senadores do Flávio Bolsonaro falando que da forma que estava no governo, havia dinheiro para cumprir os compromissos. Ele reclamou que ainda não há um ministro da Economia. Também o senador Girão aí falando que do jeito que está pode haver um aumento da inflação e dos juros. Como é que você observa e vê essas falas dos 2 senadores? Cláudia, são falas muito interessantes, porque o que a gente está vendo são parlamentares que compunham a base governista, né, tentando ou tendo que assumir o papel de opositores de um governo que sequer assumiu, né, que sequer assumiu o poder. Então é uma circunstância um pouco estranha, mas é a realidade. Nós temos um governo eleito que ainda não assumiu, que é o governo do presidente eleito Lula, né? Tem o presidente atual, Jair Bolsonaro, que já está aí de saída, e aqueles parlamentares que davam essa base, né, que defendiam o governo, tinham essa função de defender o governo, agora estão na posição de se opor a medidas que o governo, que ainda não assumiu, está tentando implantar. Eu achei muito interessantes as falas dos 2,
parlamentares, dos 2 senadores, você vê que eles estão com um discurso bastante afinado, eles sabem o que querem, quer dizer, obviamente há uma tentativa de obstruir essa votação ou de adiar o máximo possível, talvez com uma intenção aí de atrasar também a chegada dessa PEC lá na Câmara dos Deputados e para lá fazer também lá uma atuação de oposição, mas é óbvio, eles estão pedindo que a PEC seja de apenas 50 bilhões, apenas, né? Modo de falar, mas 50 bilhões para conseguir dar aquela diferença a mais no Auxílio Brasil ou Bolsa Família, né? E o governo eleito está pedindo, o governo de transição está pedindo aí 198 bilhões, muito mais do que isso. Já seria uma vitória desses parlamentares que farão oposição ao governo Lula se eles conseguirem um meio termo, uns 100 bilhões, talvez 130 bilhões, que é algo, inclusive, que o governo eleito talvez seja capaz de aceitar. Então, veremos se chegará nesse ponto, se chegará mesmo nesse meio termo dos valores. Muito bem, Diogo Schelp, agradeço a sua colaboração, a sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição desta terça-feira. Um bom dia para você, até amanhã.